aos que nos assistem virtualmente. Seremos pontuais. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Temos lugares aqui. Se a Valéria nos ajudar. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores, muito bem-vindos. Esta que é a primeira reunião do COCID do ano de 2024 e que recebemos na tarde de hoje com muito orgulho e prazer nesta casa, nesta reunião que é coordenada pelo senhor vice-presidente, que já está à mesa, o Samir Nakli Kuria, a quem eu peço uma salva de palmas. A palestrante da tarde de hoje, que é presidente do Clube de Mães do Brasil, Maria Eulina Reis Hilsenbeck. Ao senhor vice-presidente Carlos Monteiro, uma salva de palmas. João Tomás, presidente do Instituto Histórico Geográfico. E o nosso companheiro, sempre companheiro, do COCID, o Savelli. Salva de palmas. Muito bem, feitas as nossas apresentações, agradecer a todos e passar a palavra para o Samir Nakli Kuria, coordenador do COCID. Bom, reitero uma boa tarde a todos. Eu peço que todos em pé ouçamos o hino nacional brasileiro e logo após vamos aplaudir o pavilhão nacional e as demais bandeiras que compõem a panóplia. É uma concentração cívica. Tem um delayzinho, por isso que demora um pouquinho. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela
forte Padre do Colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza derramada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para os teus tentas estrelado, diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte derramada. Entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Muito bem, muito obrigado a todos mais uma vez. Temos também alguns dos nossos amigos e amigas, companheiros e companheiras do COCID que estão de forma virtual. E a eles eu também quero dar o nosso boa tarde a todos que estão nos assistindo de maneira virtual pelo Zoom. Muito bem, senhoras e senhores, há aqui duas homenagens ao Samir, com duas entregas de livros, se eu não me engano, e nós gostaríamos de fazê-lo no início da reunião, para que a reunião transcorra na sequência. Por favor, podem vir aqui. Na verdade, Samir, é um livro e um vinho. Então, por favor. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos. Então, nós fizemos o roteiro histórico da Vila Formosa com o Dr. Samir, né? A grande parceria do COCID, o Dr. Samir estando presente lá no dia. E lá na Vila Formosa, nós temos alguns produtores de vinho. E tem um muito especial, que ele tem 92 anos, né? Faz alheira e vinho. Hoje estava fazendo alheira lá. Então, eu quero passar, eu prometi para ele, quero passar as mãos dele, um vinho feito, né? Pelo Escalhão, Antônio Manuel Escalhão, lá na Vila Formosa. Boa tarde a todos. Eu só vim entregar um livro aqui para um querido amigo, um livro que é muito bacana, que é sobre a história de Higienópolis.